Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Este livro é dedicado a todos que acham que o Jace foi o melhor namorado da Rory em Gilmore Girls. Quem discorda está errado. Nota da autora. Queridos leitores, muito obrigada por escolherem Sinais do Amor. Decidi incluir uma lista de tópicos presentes no livro que podem ser sensíveis para alguns leitores. Alerta de conteúdo. Item casas de acolhimento e adoção. Item negligência e abandono parental. Item morte de um dos pais por overdose. Item consumo de álcool e drogas ilícitas. Item descrição de cenas de sexo. Item ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático e acessos de raiva. Item bebê com saúde frágil em UTI neonatal. Item menções ao capacitismo. Chloe e Warren cresceram em casas de acolhimento. Chloe acabou sendo adotada, mas Warren e seu irmão mais novo, Luke, não. As temáticas de casas de acolhimento e adoção foram escritas com o máximo de cuidado. Com o apoio de leitores sensíveis, empenhei-me para retratar esse assunto de forma honesta e equilibrada. Luke é um adolescente surdo que se comunica exclusivamente na língua de sinais americana, azul. Sou muito grata aos leitores sensíveis da comunidade surda que me ajudaram a retratar a experiência de Luke com mais precisão. Espero que vocês gostem da história de amor de Chloe e Warren. Muita paz e tudo de bom. Hannah Bonham Young. Meu celular toca, e sinto um arrepio na espinha ao ver o número na tela. Por instinto, largo o carrinho no meio da fila e corro para o banheiro do mercado. Felizmente está vazio. Alô? Aqui é a Chloe, digo, com a voz trêmula. Oi, Chloe. É a Raquel Ferox, do Conselho Tutelar. Você pode falar agora? Entro na cabine do banheiro e tranco a porta. Uma onda de pavor se insinua no meu peito, familiar até demais. Tateio a clavícula com a mão livre, certa de que a vermelhidão já deve ter começado a se espalhar. Posso sim. Connie. Só pode ser Connie. Deve ter se machucado ou coisa pior. Por que motivo o Conselho Tutelar ligaria para mim? Já faz mais de 6 anos que não converso com uma assistente social. Ah, que bom. Raquel pigarreia, depois respira fundo como se tentasse reunir coragem. Vi no seu arquivo que você está aberta para conversar com sua mãe biológica, caso ela entre em contato. Isso ainda procede? Será que quero mesmo saber? Sei que é uma ligação meio inusitada, mas sua mãe quer dizer Constance. Constance pediu que você a visitasse com urgência. Ela está hospitalizada. Meu corpo todo fica imóvel e o sangue desacelera em minhas veias. Tentei me afastar de Connie, mas a necessidade de saber se ela está bem continua ali, alojada na minha garganta feito um nó. Foi bem inesperado, mas ela acabou de dar à luz. Quê? Como assim? Pergunto sem fôlego. Sua mãe teve um bebê. Espalmo a mão sobre a parede da cabine antes de colar as costas ali e deslizar até o chão. Já era, vou ter que jogar essas roupas fora. Calma. Peraí. Quê? Imagino que deva ser muita coisa para processar. Infelizmente não tive como suavizar a notícia por mais que eu quisesse. Deve ser um grande choque. Afinal, já faz mais de 10 anos desde o último contato que você teve com sua mãe. Isso não é bem verdade. Connie me procurou muitas vezes na época do ensino médio, mesmo sem a permissão dos meus pais adotivos, mas nunca contei pra ninguém. Ela está. Connie está bem? Está sim. Uma colega minha está acompanhando ela no hospital. O bebê nasceu prematuro, mas o médico já avisou que vai ficar bem depois de uns 2 ou 3 meses na UTI neonatal. Sua mãe não vai ficar com a guarda do bebê. Estamos avaliando as opções de acolhimento. Colega. Guarda. Acolhimento. Os assistentes sociais já assumiram o controle da situação, então por que Connie quer saber de mim? Será que não percebe como isso é problemático? O fato de ela precisar de mim justo quando vai abrir mão da guarda de outra criança? E não é outra criança qualquer. É meu irmão ou irmã. Raquel pigarreia outra vez. Constance indicou você como possível cuidadora e está disposta a ceder a guarda. Se isso não acontecer, após receber alta, o bebê vai ser levado para um abrigo. Afasto o celular do rosto e encaro a tela por um instante. Acho que o sinal está ruim e eu entendi errado, só pode ser. Cuidar de uma criança? Mas eu tenho só 24 anos. Nem sei porque esse é o pensamento que vocalizo quando há trocentos outros ricocheteando na minha cabeça, mas agora já foi. 24 anos recém-formada sem perspectivas de vida. Minutos atrás eu estava com medo do meu cartão de crédito não passar no caixa, sabe? Chloe, eu entendo que é uma baita responsabilidade lhe pedir isso, especialmente se considerarmos a relação distante que tem com sua mãe biológica, mas nosso trabalho é entrar em contato com todos os possíveis cuidadores que ela sugerir. Saiba que você tem todo o direito de dizer não, e talvez ainda exista a possibilidade de visitar a criança se quiser. Solto o ar baixinho e um sorriso desponta nos meus lábios.
Não tem como negar a alegria que sinto quando outro pensamento sobressai ao silêncio carregado. Tenho um irmão. Ou uma irmã. Eu teria dado qualquer coisa para não ser filha única enquanto crescia, para ter alguém familiar ao meu lado. Alguém que eu pudesse amar incondicionalmente e que me amasse de volta. Mas eu teria permissão de visitar? Pergunto hesitante. Se quisesse. Para isso, precisaríamos ter uma conversa mais séria. Talvez seja melhor marcarmos uma reunião no meu escritório. Ah. Tudo bem. Teríamos muito o que discutir. Por ora, acho que é melhor apenas digerirmos a notícia. A voz de Raquel permanece impassível, mas firme. Claro. Aperto o ossinho do nariz e fecho os olhos, mas o cômodo não para de girar. Seja como for, Constance quer muito ver você. Certo. Meus lábios começam a tremer, mas não sei se é pela perspectiva de ver Connie ou pelo fato de que ela resolveu me procurar só agora. Só para deixar claro, retoma Raquel, a escolha de ir ou não é única e exclusivamente sua. A delicadeza na voz dela me tranquiliza um pouco. Entendi. Posso passar o telefone da minha colega que está com Constance no hospital? Aí se você decidir que quer fazer uma visita, pode entrar em contato por esse número. Depois disso a gente combina melhor. Minha cabeça dói e lateja, como sempre acontece nos dias abafados que antecedem uma tempestade. Raquel desliga depois de me passar o contato da colega, e eu pressiono o celular com força no espacinho entre as sobrancelhas. Sentir aquele leve desconforto, que eu mesma decidi causar e que não me foi imposto, ajuda um pouco. Penso em Connie, ou pelo menos na versão dela que tenho guardada na memória, e a imagino em uma cama de hospital. A compaixão aumenta, apesar da vontade impulsiva de sufocar meus sentimentos e dar o fora deste banheiro antes de passar vergonha. Tento imaginar as semelhanças entre o lugar em que ela está agora e o porta-retrato que ficava em sua mesinha de cabeceira. Nossa primeira foto juntas, tirada em outra cama de hospital, há quase 25 anos. Na época, ela também estava sozinha, e tinha só 17 anos. Começo a me relembrar de minha mãe biológica, um pensamento por vez, até que uma memória indesejável chega ao topo da pilha. Na época, eu só tinha 4 anos. Lembro de estar no ônibus escolar vazio, a não ser pelo motorista e por minha professora do jardim de infância, enquanto dávamos mais uma volta no quarteirão em que eu morava. Fiquei confusa ao perceber que os dois me olhavam com a mesma cara que minha mãe tinha feito quando caí da árvore uns dias antes. Mas por que me olhavam assim? Eu nem estava machucada. Sua mamãe falou se tinha algum compromisso hoje? Perguntou a senhora Brown. Não foi a resposta da pequena eu. Você sabe o número do telefone da sua avó? Ou o endereço do trabalho dela? Eu não tenho vó. Tenho um tio, mas ele mora num barcão bem grande. E o seu pai? Você sabe o nome do seu pai, meu bem? A senhora Brown estava me deixando apreensiva. Naquele momento eu só queria minha mãe. Não vi a hora de mostrar a ela o desenho que eu tinha feito na escola e perguntar se eu também tinha pai, igual a minha amiguinha Sarah. O pai dela parecia tão legal. Até pensei que talvez pudesse ser meu pai também. Não sei, respondi. Certo, tudo bem. Olha, acho que nós duas vamos fazer algo diferente hoje. Uma aventura. Você quer ver onde a tia mora? Mas você não tem cachorro? Perguntei. Ah. Tenho. Tenho sim. Eu não gosto de cachorros. Eles fedem. Que tal se o cachorrinho ficar no quintal enquanto nós duas brincamos dentro de casa? Fiquei na casa da senhora Brown por 2 horas antes de os assistentes sociais aparecerem para me levar para o acolhimento de emergência. Anos mais tarde, ao ler a ficha que ganhei de presente ao atingir a maioridade, descobri que a polícia só foi encontrar Connie dias depois, bêbada e drogada, e irritadíssima por ter sido descoberta. Passei de um lar de acolhimento a outro por 1 ano, até que minha mãe conseguiu provar que estava sóbria o bastante para que eu pudesse voltar a morar com ela. Eu sabia que ela tinha se esforçado muito para isso. Terapeutas, assistentes sociais e professores insistiam em me dizer o quanto minha mãe tinha se empenhado para recuperar minha guarda. Nunca entendi por que eles me diziam essas coisas. Nenhuma criança de 5 anos deveria ter que se sentir abençoada por poder morar com a própria mãe. Parecia até que eu não era um ser humano, e sim um prêmio de consolação por ela se manter sóbria. 10 meses depois, Connie teve uma recaída. Àquela altura, eu tinha me obrigado tanto a sentir gratidão por estar ali que sofri mais por ela do que por mim. Alguém deveria ter me explicado que eu merecia mais do que viver à base de cereais açucarados, às vezes por dias seguidos, mas ninguém me explicou. Em vez disso, fiquei triste por Connie, e assim continuo até hoje. Agora, ela trouxe outra criança para este caos. Sinto uma pontada de determinação e abro os olhos, voltando para o banheiro iluminado por luzes fluorescentes. A náusea se espalha pelo meu corpo, causando arrepios por onde passa. Sei que tenho que visitar minha mãe. Não vou permitir que essa criança passe por tudo que passei. De jeito nenhum. 2. Saio da cabine e lavo as mãos na pia. Depois de esfregar bem para tirar qualquer resquício de banheiro público da pele, jogo um pouco de água fria no rosto. As gotas escorrem pela gola da blusa quando apoio as mãos na bancada, uma de cada lado. Não se atreva a vomitar neste banheiro. Contemplo o meu reflexo no espelho embaçado. São os olhos da minha mãe que vejo ali, verde escuros com manchinhas douradas. Cílios grossos e escuros e sobrancelhas ainda mais grossas. As mulheres da nossa família foram criadas para resistir às intempéries, carregar os filhos nas costas e perdurar mesmo na miséria. Criadas para sobreviver.
Sobrancelhas grossas, narizes marcantes, corpos robustos, corações fortes. Connie escrevia isso em todos os cartões que enviava nos meus aniversários. Isso quando se lembrava deles. Sempre me pareceu um monte de palavras sem pé nem cabeça, mas agora elas me trazem uma sensação familiar, agradável. As inseguranças em relação às minhas dobrinhas diminuíram quando percebi que meu corpo foi moldado pelas dificuldades a que meus antepassados poloneses, do lado de Connie, tiveram que sobreviver. Meu cabelo castanho está tão comprido que já passou da cintura, mas gosto dele assim. Acima de tudo porque minha mãe adotiva teria odiado, já que não é nada prático. Afasto as mechas do pescoço e as prendo em um rabo de cavalo, querendo fugir daquela sensação de que está tudo colado na minha pele. Lá fora, as pessoas seguem tranquilas com suas compras. Os alto-falantes anunciam uma promoção de papel toalha. Os bips das mercadorias no caixa ecoam sem parar. Os funcionários exibem um sorriso forçado no rosto. Uma cliente aproveita o desconto de 20 centavos em um pacote de areia para gato. Ninguém parece ter visto o mundo virar de cabeça para baixo. Largo o carrinho no meio do corredor, cheio de comida congelada. Não sei se alguém viu, mas a vergonha é tanta que juro que nunca mais vou pisar neste mercado. Cruzo com uma família de comercial de margarina na saída. Mãe, pai e 2 crianças. Elas riem quando o pai faz careta para a garotinha dependurada no carrinho. Engulo a inveja que ameaça vir à tona para não cair no choro. Mas bem lá no fundo, eu queria o que eles têm. Já do lado de fora, apoio as costas na parede de concreto e puxo o ar ameno de meados de junho. Quando acordei esta manhã, achei que ia só sair para fazer umas compras antes de assistir a um documentário que meu pai recomendou. No máximo, encher a cara de vinho e baixar outro aplicativo de namoro. Mas agora tenho um problemão para resolver. Pego o celular e ligo para a colega de Raquel. Alô? É a Odete. Oi, Odete. Sou a Chloe, filha da Connie. Ah, claro, exclama a mulher. Oi, querida. Que bom que você ligou. O tom dela é tão caloroso que me dá um aperto no peito, mas não posso ceder à vontade de desabar em seu colo. Preciso botar logo os pingos nos is, sem perder tempo. Será que você pode me dizer onde Connie está? E também quero saber se posso fazer uma visita. Claro, claro. Vou mandar os detalhes por mensagem, ok? Assim fica mais fácil. Perfeito. Muito obrigada. Então tá bom, querida. Até já, despede-se Odete com delicadeza. Copio o endereço do hospital que ela enviou e coloco no GPS do celular. Fica do outro lado da cidade, então sem chance de ir de táxi, e não tenho dinheiro trocado para o ônibus. Cogito usar o caixa eletrônico do mercado, mas vai que eles estejam esperando o dono do carrinho abandonado voltar. Capaz até de terem pendurado cartazes de procura-se com a minha foto. Melhor não entrar lá. Ainda tenho o cartão de passe estudantil. Já expirou, mas faz só um mês que me formei na faculdade. Ainda deve valer, não? Será que é tipo iogurte vencido? Que ainda é válido se você estiver sem dinheiro para comprar outro. Estou mesmo sem um tostão. Por sorte, o motorista só dá uma olhadinha rápida no cartão antes de liberar minha entrada. Graças a Deus, escolho um lugar no fundo, perto da janela, e tento esquecer para onde vou. Não quero acrescentar chorei no transporte público na minha lista de tarefas do dia. A viagem passa rápido demais. O ônibus para em um ponto lotado, cheio de gente uniformizada se acotovelando para entrar. Abro caminho pela multidão e subo a rampa de acesso ao hospital. No elevador vazio percebo que já fazia algumas semanas que eu não pensava em Connie antes de receber a notícia, desde o Dia das Mães. A culpa me atinge com a força de um tsunami. Olho afobada para os botões do elevador e aperto o de emergência. O elevador para na hora. Posiciono as mãos na base do pescoço, com os antebraços apoiados contra o peito e o pressiono de leve. Meus pais adotivos me ensinaram a fazer isso durante as crises de ansiedade, ou como eles carinhosamente apelidaram, os momentos de nervos à flor da pele. Não vejo Connie há 6 anos. Eu nem sabia se ainda estava viva, mas suspeitava de que conseguiria sentir caso ela morresse. O que vou dizer a ela? Como vou chamá-la? Será que eu deveria dar um pulinho na loja de presentes do hospital? É adequado comprar flores para uma mulher que deu à luz, mas não vai ficar com a criança? Oi, posso ajudar? Pergunta uma voz masculina pelo alto-falante do elevador. Merda. Desculpa. Eu apertei o botão sem querer, gaguejo. Tudo bem. Ouço um rangido e o elevador começa a subir. 2 andares depois, desço e sigo as setas roxas no chão até a ala da maternidade, como Odete me orientou. Vejo um telefone bem ao lado das portas trancadas, com um aviso para se identificar para a enfermeira responsável e aguardar a liberação. Tiro o fone do gancho e ouço o som estático da linha antes de uma mulher rabugenta atender. Oi? Eu vim fazer uma visita para Constance Walden. Fazia um bom tempo que eu não dizia meu sobrenome pré-adoção em voz alta. Aguarde um momento, por favor. A ligação cai e as portas se abrem com um rangido arrastado. Entro e cumprimento a enfermeira responsável com um aceno de cabeça. Ela mal me olha antes de apontar para trás, no que presumo ser a direção do quarto de Connie. Fica no fim do corredor, à esquerda, diz uma enfermeira mais gentil, que me oferece um sorriso cheio de compaixão. Obrigada. Preciso apertar o passo antes que o medo me alcance e me impeça de seguir em frente. Dou 3 batidas na porta, alternando o peso de um pé para o outro, e logo dou de cara com uma mulher imponente.
Deve ter uns 60 e poucos anos e veste roxo da cabeça aos pés, com os cabelos pendendo em dreadlocks até a altura dos ombros. Tem a pele negra, bochechas tingidas de vermelho e um olhar bondoso que me examina com adoração. Ah, sorta! Chloe! Olhe só como você cresceu. Ela junta as mãos na frente do rosto. Aposto que você não se lembra de mim, mas conheço sua mãe há muito tempo, continua. Quando te conheci, você ainda era só uma garotinha de 5 anos. Em seguida, abaixa as mãos e estende uma para mim, e eu a cumprimento de bom grado. É tão bom ver você de novo, meu bem, diz ela, recolhendo a mão. Mas eu queria que fosse em outras circunstâncias. Eu me lembro dela, ou pelo menos de seu olhar bondoso, e isso me acalma um pouco. É muito bom ver a senhora outra vez. Abro um sorriso forçado e ela pousa a mão no meu ombro. O gesto é tão acolhedor que quase começo a chorar, mas me controlo. Como você está? Tive uma manhã bem esquisita, confesso, sem conseguir esconder a tensão na voz. Imagino, concorda Odete. Olha, querida, agora estou aqui para ajudar a sua mãe. Tudo bem se eu me referir a ela como sua mãe? Encolho os ombros e faço menção de falar, mas ela continua. Eu e Connie mantivemos contato ao longo desses anos. Quando ela está bem. Eu a ajudei com programas de reabilitação, grupos de apoio e coisas do tipo. Acima de tudo, tento estender a mão quando ela precisa. Fazia 2 anos que não tinha notícias, mas ontem à noite ela me chamou para vir aqui. A equipe do hospital não a tratou com o devido respeito, nem sequer a deixaram ver o bebê. Isso só mudou hoje de manhã, quando cheguei. Connie. Odete faz uma pausa e respira fundo, esfregando os olhos com o punho fechado. Connie deu entrada no pronto-socorro com queixas de dor abdominal. Ela estava embriagada. Os médicos descobriram que ela estava em trabalho de parto e fizeram uma cesariana. Connie nem sabia que estava grávida. Uma expressão solene toma o rosto de Odete. Por mais que eu seja assistente social, estou aqui como amiga da Connie. Quero deixar claro, meu bem, que sei que ela cometeu muitos erros. Sei também que isso teve um impacto gigantesco na sua vida, mas sua mãe está passando por um momento muito difícil agora e precisa de toda a solidariedade que pudermos oferecer. Meu coração acelera, cheio de culpa. Entendi. Engula em seco. Que bom, minha querida. Vamos entrar? Está pronta? Fico com receio de perguntar, mas preciso descobrir antes que meus pés ajam por conta própria. O bebê está aí no quarto? Não. Ela está na UTI neonatal, mas está bem. Eu tenho uma irmã. Posso ver a bebê? Pergunto, apreensiva. Mais tarde. O rosto de Odete se entristece, mas ela sente algumas vezes. Claro, querida. Contraio os lábios em uma linha fina, endireito os ombros e respiro fundo. Tudo bem. Estou pronta. 3. Senhorita. Connie. Tem visita para você. Odete afasta a cortina da cama de hospital, a única mobília no quarto vazio. Chloe veio te ver. Olho perplexa para a pessoa deitada ali. Essa mulher não tem nada a ver com a mãe de quem me lembro. O rosto de Connie está encovado, com olheiras profundas e quase pretas de tão escuras. A boca está seca e rachada, e o cabelo já não é mais castanho escuro como o meu, e sim loiro e ralo. Se eu a visse na rua, nem a teria reconhecido. Passaria direto. Talvez até já tenha feito isso alguma vez. Uma lágrima escorre pelo meu rosto, mas a enxugo antes que Odete ou Connie possam ver. Oi, limito-me a dizer, porque não consigo pensar em mais nada. Connie me olha de cima a baixo com uma expressão neutra, e sinto meu corpo encolher até ficar com meio metro de altura. Mesmo agora, com ela nesse estado, ainda sinto a necessidade de receber sua aprovação. Você veio mesmo. A voz me parece mais familiar do que o rosto, embora esteja mais rouca. Ela limpa o nariz com o dorso da mão. Eu vim. Dou tudo de mim para manter meu tom e minha expressão neutros. Tá. Connie já parece irritada. Que ótimo. Olho para Odete, que entende a deixa e começa a falar. Connie. A Chloe teve a bondade de vir visitar você. Já conversamos sobre isso, querida, lembra? Sei que você está feliz por ela ter topado vir aqui. A mulher na cama sente, alternando o olhar entre nós duas. Parece mais enérgica depois que o clima pesou. Então, vai começar, né? Vocês duas vão se juntar contra mim e fazer o quê? Rir da minha cara? Me dar um fora? Pois saiba, minha querida, ela cospe as palavras de volta para Odete e aponta para mim com o braço frouxo, que essa menina aí nasceu de mim. Sei muito bem como falar com ela. Você me chamou? Posiciono-me na frente de Odete na defensiva, mas não sou alta o bastante para esconder os ombros largos e a silhueta imponente dela. Chamei. Connie se ajeita na cama e, apesar do olhar ferino, parece se acalmar. Eu não sabia, continua ela com os olhos fixos no próprio colo, torcendo as mãos. Não sabia que estava grávida. Não sabia. Eu não teria feito isso de novo. Mas fez, retruco de forma ríspida, sem nem lembrar do pedido de compaixão de Odete. Vejo o rosto de Connie murchar. Parece uma criancinha que acabou de levar uma bronca. Como alguém de aparência tão maltratada pode parecer tão jovem? Eu fiz. O silêncio paira no cômodo, a tensão diminui. Odete se acomoda ao lado da cama e faz sinal para eu me sentar na cadeira livre. Por que você não conta para Chloe por que a chamou aqui? Connie meneia a cabeça sem erguer o olhar.
Connie, insiste Odete, estendendo-lhe a mão. Ela veio. Agora é a sua vez. Chloe. Filhinha. A voz da minha mãe adquire o timbre de que me lembro. Eu sinto tanto. Tanto. Seus lábios tremem, mas não vejo nem sinal de lágrimas. Ergo a mão com cautela, sem saber onde a pousar. Escolho o joelho dela, que está coberto por um lençol fino. Não quero que ela passe pelo que você passou, continua. Eu jamais me perdoaria-se. Odete interrompe. Vamos tentar maneirar na culpa e controlar as expectativas. Depois lança um olhar para Connie, como se tentasse lembrá-la de algo. Eu quero que fique com a bebê até eu conseguir ficar sóbria. Sei que você ainda é nova demais, mas... Ela olha para mim com os olhos marejados. Você é você. Sempre foi mais responsável do que eu. Ajeito-me na cadeira e recolho a mão, pousando-a no meu próprio joelho. Porque eu não tive escolha, retruco. Imagino, sussurra Connie. Olho para Odete e, apesar de não ter ideia do que pretendo dizer, ela acena com a cabeça para me encorajar. Endireito os ombros e me remexo na cadeira até reunir coragem. Eu topo. Mas só se você prometer que vai abrir mão da guarda por completo. Viro-me para Odete. Foi essa informação que Raquel me passou ao telefone. Odete franze os lábios e eu tomo fôlego antes de continuar. Nem sei se isso vai ser permitido, mas estou disposta a tentar. Só que você nunca vai recuperar a guarda dela. Pode até fazer umas visitas quando estiver sóbria. Pode participar da vida dela, mas ela não vai morar com você. Nunca. Estamos entendidas? A última pergunta soa incisiva demais, e me arrependo na hora. Connie enxuga uma lágrima solitária, mas seu semblante parece derrotado em vez de triste. Fico na defensiva outra vez. E eu nem sei se eles vão me deixar ficar com a guarda da criança. Acabei de me formar e tudo mais. Ainda estou cheia de dívidas estudantis e só comecei a trabalhar mês passado. Estou morando sozinha agora. Não posso voltar para casa. Não tem por que revelar que meus pais adotivos mudaram de país e não somos tão próximos assim. Mas estamos muito felizes que você esteja disposta a tentar, diz Odete. Sorriu para ela um tanto acanhada, mas cheia de gratidão. Olho para Connie e meu coração pesa ao ver seu estado. Eu espero que você consiga sair dessa. Ela aperta a mão de Odete com mais força antes de sussurrar de volta. Eu também. Ficamos ali, em um silêncio constrangedor, até que Odete se levanta com um movimento gracioso e olha para mim. Chloe, você quer conhecer sua irmã? Concordo e fico de pé, depois dou a volta na cadeira e decido fazer um agrado para Connie antes de ir embora. Foi bom te ver, mãe. Ela estica o braço e eu toco sua mão com delicadeza antes de me retrair, cheia de tensão. Tchau, despeço-me. Saio para o corredor atrás de Odete, que fecha a porta e apoia a mão nas minhas costas. Fico parada ali, lançando um olhar inexpressivo para as paredes brancas e os painéis metalizados. Sem pressa, meu bem, tranquiliza-me Odete, dando tapinhas no meu ombro. Tento sorrir para ela, sem muita convicção. Depois respiro fundo e relaxo a mandíbula, ainda sentindo seu toque reconfortante. Quem era aquela mulher na cama? Sóbria ou não, minha mãe sempre teve uma aparência calorosa, familiar. Sempre pareceu uma cópia minha. Agora talvez eu seja a única versão dela que restou neste mundo. Ela se tornou uma estranha, em todos os sentidos. Uma estranha que enche meu coração de dor. Uma estranha cujo amor, cuja aprovação, ainda anseio em conquistar, mas vou ter que me contentar com sua confiança. A confiança que ela depositou em mim ao pedir que eu cuidasse da minha irmã. 4. Odete me leva de volta aos elevadores, guiando-me até a UTI neonatal. Uma vez lá, damos de cara com outro conjunto de portas vigiados por uma câmera de vigilância. O responsável deve ter visto o crachá de visitante no pescoço de Odete, pois as portas se abrem antes mesmo de ela tirar o telefone do gancho. Seguimos pelo corredor escuro, parando apenas para dar um aceno educado para as enfermeiras na recepção. Sinto uma sensação estranha aqui, como se estivesse me intrometendo na vida dos outros. Tenho que me segurar para não espiar as famílias nos quartos pelos quais passamos. Ainda bem que Odete anda rápido, caso contrário eu já teria dado no pé. Ela só diminui o passo quando chegamos ao final do corredor. Ali em uma estação de trabalho, avistamos um homem de uniforme azul, o mesmo usado pelas enfermeiras da recepção. Ele está sentado diante de um computador, de frente para uma janela ampla que dá para um dos aposentos privativos. Mais além, atrás dele, vejo uma incubadora equipada com 2 monitores. Odete pigarreia e o enfermeiro se vira na nossa direção. Ele desliga a tela do computador e se levanta para nos cumprimentar com um aperto de mão. Olá. Eu me chamo Calvin e sou o responsável por cuidar da bebê Walden esta tarde. Meu turno vai até às 7. Ele deve ser só uns centímetros mais alto do que eu, com pele negra e cabelos e olhos escuros. Parece a representação clássica de um soldado da Segunda Guerra, estatura baixa, mas robusta, ombros largos e musculosos, uma postura ampla e cabelos pretos bem curtinhos. Oi, Calvin. Esta é Chloe, a irmã da bebezinha. E eu sou Odete, assistente social. Escuto um bip alto e me viro na direção dos monitores, tentando decifrar o significado do som. É um prazer conhecer vocês duas. Calvin chega mais perto de mim e aponta na direção da janela. A linha de cima é a frequência cardíaca, a do meio é o nível de oxigênio e a última é a da sonda de alimentação. Aceno a cabeça. O outro monitor é uma babá eletrônica que mostra imagens da minha irmã ao vivo. Eu tenho uma irmã.
Fiquem à vontade para me perguntar qualquer coisa se tiverem alguma dúvida. É meio confuso mesmo. Tem um monte de bips, alarmes e tubos, mas juro que não é tão ruim quanto parece. Sorriu para ele sem nem perceber, de tão afobada que estou. Está na cara que ele já repetiu esse discurso centenas de vezes, mas de fato me ajuda a ficar mais calma. Mal consigo distinguir o contorno da bebê no meio de todos aqueles tubos, curativos e panos. Vamos entrar. Odete estende a mão para a porta de correr. Como ela se chama? Pergunto sem conseguir me conter. Odete coloca a mão nas minhas costas e me conduz depressa porta dentro. Ainda não tem nome. Chego mais perto da incubadora para espiar. O corpinho dela é minúsculo, quase transparente. Vejo um dispositivo de monitoramento no pezinho direito, que está escapando do cobertor. Os dedinhos dela são tão lindos. Ai, que fofura, diz Odete atrás de mim. E são mesmo, mas não consigo nem concordar que dirá me mexer. Não fazia ideia de que humanos podiam ser tão pequenos assim. Só de olhar para ela já sinto uma pontada de preocupação. Um alarme soa e Calvin entra no quarto. Pelo jeito tem uma bebezinha muito animada para conhecer a irmã. Ele abre a incubadora e vira a nenê de bruços, depois esfrega as costas dela com uma força que parece excessiva. Dou uma conferida nos monitores, a linha de cima está piscando no mesmo ritmo do bip estridente. Outra enfermeira enfia a cabeça pelo vão da porta. Ei pessoal, será que vocês poderiam vir aqui por um minutinho? Ela olha para mim antes de acrescentar. Que tal aproveitar para ir buscar seu crachá de visitante? A bebê precisa descansar um pouquinho. Depois ela espia o monitor e volta a olhar para nós. E vamos ter que chamar mais gente para ajudar. Ela nos conduz para fora com passos apressados, mas antes estica o pescoço para olhar para Calvin. A enfermeira nos leva até o fim do corredor, onde há uma mesa auxiliar com rodinhas. Mas ela vai ficar bem, não vai? Pergunta enquanto 3 profissionais da equipe médica passam por nós, empurrando um carrinho. Ela está reagindo muito bem até agora, mas o coraçãozinho está dando mais trabalho do que a gente imaginava. Fora isso, ela está ótima. É uma menina forte. Estou com o olhar perdido no fim do corredor, então a enfermeira abana o braço para chamar a minha atenção. Olha! A equipe médica dela é muito capacitada. Ela está em ótimas mãos. Concordo com o aceno, mas meu coração bate tão alto quanto os bips incessantes do monitor. Você é a irmã mais velha, né? Pergunta a enfermeira. Isso, acho que respondo, mas não tenho certeza. Ah, que ótimo. E você vai tentar a adoção, sendo a parente mais próxima? Aham. Dou uma resposta ao que acho que ela perguntou, já que mal consigo ouvir. Meus pais adotivos chamavam isso de audição seletiva, mas não faço de propósito. Quando estou ansiosa, as vozes ao meu redor ficam tão abafadas que parece até que estou com fones anti-ruído. Fico feliz. Bom, sendo assim, preciso que você preencha uma papelada. Histórico médico familiar, esse tipo de coisa. Odete envolve minha mão nas dela. Vamos nos esforçar, mas não temos muitas informações sobre o lado materno da família e nenhuma sobre o paterno. A enfermeira faz uma careta. Entendi. Tudo bem. E então entrega uma pasta para Odete. Percebo que o bip parou de tocar, então me viro na direção do quarto. Todos os funcionários saem de lá com exceção de Calvin. Da porta, ele faz um sinal nos chamando. Deixo escapar um suspiro aliviado e corro pelo corredor. Pois bem então. Calvin bate as mãos e se impertiga, mas ainda parece relaxado. Uma postura confiante, amigável. A bebezinha está aceitando bem a medicação nova. Bem até demais. Tivemos que fazer os ajustes, mas isso deve controlar os episódios de taquicardia. Não precisa se preocupar. Ela é dura na queda. Meus ombros relaxam na hora. Estão bem mais pesados do que estavam pela manhã. Fora isso, ela está se saindo muito bem. Só temos que ficar de olho no desenvolvimento pulmonar e monitorar o ganho de peso, mas isso é de praxe para bebês prematuros. Finco os pés com força no chão, tentando me firmar. Nunca senti um medo tão intenso antes. Parecia até que minha alma tinha saído do corpo. Vou estar ali fora se você precisar de mim, avisa Calvin. Ele higieniza as mãos, tira a bata descartável e segue em direção à mesa perto da janela, sumindo de vista. Desabo na poltrona ao lado da incubadora. Foi um dia e tanto, hein? Pergunta Odete em tom suave, admirando minha irmã com doçura. Nem me fale. Não sei por onde começar. Afundo o rosto nas mãos. Quer ligar para alguém? É muita coisa para digerir sozinha, diz Odete. Não. Ótimo. Como se eu precisasse de um lembrete de como sou solitária. As colegas da faculdade com quem eu dividia a casa se mudaram depois da formatura, então fiquei sozinha em um apartamento imenso, mas com aluguel acessível. Meus pais adotivos foram morar em Barcelona para cuidar da minha abuela, e o cara com quem eu estava saindo tomou chá de sumiço umas semanas atrás. Para coroar, sou freelancer, então nem colegas de trabalho eu tenho. A ideia era ter uma vida nova depois da formatura. Eu estava cheia de planos, mas nem sabia por onde começar. Ainda assim, estava confiante de que ia encontrar a família perfeita, que me receberia de braços abertos. Ia arranjar outras pessoas com quem dividir o aluguel, e não ia esconder nada dessa vez. Seria uma pessoa honesta, genuína. Ia encontrar o amor. Ora, então pode deixar que eu te faça companhia, oferece Odete, e se acomoda na outra poltrona ao meu lado. Tem 2 poltronas no quarto, e imagino que seja uma para cada pai.
Espio a cama na parede oposta. Será que preciso dormir aqui? Olho para minha irmã. Será que ela saberia que está sozinha? Antes de tudo, acho que a gente deveria escolher um nome para essa bebezinha linda, sugere Odete. Eu que vou fazer isso? Balbucio. É isso que a Connie quer. Ela acha que vai ser melhor assim. Fico tão feliz pela oportunidade que nem me dou o trabalho de analisar por que Connie não quis nomear a criança. Levanto da poltrona e ando devagar até a incubadora. O gorrinho lilás deve ter saído do lugar durante os exames, e agora consigo ver melhor seu rostinho. O nome me ocorre na mesma hora, como se a alma dela falasse com a minha. Vilo? Não é que eu gostei? Comenta Odete se aproximando. Lembrei de uma música que minha abuela sempre tocava para mim. Little Vilo, acho que é do Paul McCartney. Então está decidido. Vai ser Vilo. O sorriso de Odete é tão caloroso. Ela é a pessoa perfeita para ser assistente social. Quem está em uma situação vulnerável realmente precisa ser acolhido por sorrisos assim. Ela vai ter o sobrenome da Connie? Ou o meu? Acho que vai ser o da Connie até que o processo de adoção seja concluído. Depois disso, se ganhar a guarda, você vai poder decidir. Entendi. Limpo o nariz na manga da blusa. Até parece que vão deixar a guarda comigo. E será que eu quero isso mesmo? A mãozinha de Vilo se contrai. Quero. Com certeza quero. Estico o braço e acaricio os dedinhos minúsculos que logo agarram minha mão com força. Isso basta para me encher de determinação. O que tenho que fazer agora? Você vai ter que conversar com a Raquel. Ela vai ser a assistente social responsável pela Vilo. Depois disso, vamos dar início ao processo de adoção. E aí tem análise residencial e financeira, avaliação psicológica, esse tipo de coisa. Do jeito que a senhora fala, até parece fácil. Respiro fundo para me acalmar, o peito subindo com o movimento, mas não ajuda em nada. Ah, meu bem, não vai ser nada fácil. Muito pelo contrário. Mas vou estar aqui com você, além de Raquel e toda uma equipe que só quer o melhor para você e para Vilo. Aceno a cabeça 1, 2, 3 vezes e tento me convencer de que estou de acordo com isso, mas não consigo. Todas as emoções do dia percorrem meu corpo até ficarem entaladas na minha garganta. Um soluço abafado me escapa, depois outro. Eu não sei o que fazer, confesso. Inclino-me para frente e Odete começa a fazer carinho nas minhas costas. Chloe, se é isso mesmo que você quer, então vai conseguir. Vai mesmo. Mas se for muita responsabilidade, se você ainda não estiver pronta para ser cuidadora em tempo integral. Não posso abandonar minha irmã. Não posso, interrompo, aos soluços. Então pronto. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. 5. Tenho boas e más notícias. Para variar, né? Ironizo. Raquel está sentada na minha frente em seu cubículo, uma das 30 estações de trabalho amontoadas no mesmo ambiente. Na minha primeira vez aqui, fiquei sabendo que cada assistente social é responsável por cuidar de cerca de 20 crianças. Existem 3 andares lotados de cubículos como este. Ou seja, são muitas crianças. Muitas mesmo. A mesa de Raquel está atulhada de pastas, post-its e copinhos descartáveis de café. Apesar da postura profissional, vez ou outra um tracinho de sua personalidade escapa, seja por meio de sorrisos, pigarros ou risadinhas abafadas. Seu apartamento parece adequado para abrigar uma criança e você passou na avaliação psicológica e na checagem de antecedentes criminais. Mas lá vem bomba. Ainda estamos preocupados com sua renda e estabilidade financeira. Não temos como saber se você vai conseguir arcar com o aluguel e as contas, caso a guarda de Vilo seja entregue a você. Passo as mãos no colo para alisar o vestido, puxando o tecido na bainha. Mas desde que eu me formei, consegui trabalhar o bastante para pagar as contas, juntar dinheiro e quitar algumas parcelas do empréstimo estudantil. Por sorte, projetos de design gráfico pagam bem. O duro é conseguir um. Eu sei, e estamos felizes por ver você se esforçar tanto, mas não temos como saber se esse fluxo de trabalho vai continuar, e por enquanto sua poupança será suficiente para garantir seu sustento. Além disso, se você virar tutora da Vilo, vai ter que reduzir o ritmo de trabalho ou arranjar uma babá, o que pode ser bem caro. O desconforto de Raquel é evidente. Está com cara de quem preferiria assumir a ter que me dar essa notícia. Mesmo assim, um clima incômodo se instala entre nós duas. Mordo a parte interna da bochecha e mantenho o olhar fixo no cantinho da mesa, onde há um chiclete meio mastigado. Então eu estou ferrada, é isso? Já era pra mim? Sinto a ponta do nariz pinicar, um sinal de que as lágrimas estão prestes a vir à tona, mas não faço nada para impedir. Nem tenho forças para isso. Não. Eu falei que também tinha boas notícias, esqueceu? Olho confusa para Raquel, ansiosa para ouvir o resto. Bem, temos uma nova iniciativa por aqui, diz ela. Um programa chamado Trabalho em Equipe. Os lábios dela chegam a tremer de tanta animação. Quem será que toma as decisões de marketing do Conselho Tutelar? Seja quem for, faz um péssimo trabalho. Todos os programas de que participei na infância tinham um nome medonho. O de que eu menos gostava, um grupo de apoio para pessoas adotadas, se chamava Crianças Recolhidas. Trabalho em equipe, repito, fazendo careta para deixar claro que odiei. É isso mesmo. Raquel abre a gaveta e pega um panfleto cujo design é ainda pior do que o nome. Depois o estende para mim, e eu aceito muito a contragosto. A ideia do programa é unir possíveis tutores em uma parceria que vai ser boa para os dois lados.
As duas pessoas seriam guardiãs plenamente habilitadas para cuidar de uma criança, depois de terem passado em todas as avaliações com louvor, exceto em uma, como moradia ou renda. Você, por exemplo, pode fazer uma contribuição fantástica no quesito moradia. Ter um apartamento de 3 quartos em um prédio acessível é um feito e tanto. No seu caso, o ideal seria formar uma equipe com alguém com um trabalho estável e uma fonte de renda consistente. Mas aí a gente ia ter que morar junto? Na minha casa? Pergunto, com o senho franzido de desdém. Isso, responde Raquel em tom afável, mas tenso. Ela se remexe na cadeira. Dá pra ver que sua paciência está por um fio. Mas isso não é meio esquisito? Tipo, eu nem vou saber direito quem é a pessoa. É uma abordagem nova, sim, e um pouco inusitada, mas pode impedir que Vilo fique em um abrigo temporário até você passar por uma nova avaliação em janeiro. E o arranjo não duraria muito tempo. Seria apenas até você conseguir comprovar uma renda estável e a outra pessoa do programa encontrar um lugar adequado para morar. Faríamos uma visita antes, claro, e eu estaria disponível para prestar todo o apoio necessário. Pelo jeito você já tem alguém em mente, comento. Os lábios de Raquel se curvam de leve. Ela não consegue mesmo esconder as próprias emoções. Oh, tenho sim. Mais um dos meus casos. Tutela entre irmãos, uma situação parecida com a sua. Concordo com um aceno. Tento imaginar essa outra mulher, que também está fazendo de tudo para cuidar do irmão. Talvez a gente possa se ajudar nesse processo. Vai saber? Pode até ser divertido. Posso me encontrar com ela? Bom, na verdade é ele, responde Raquel na maior naturalidade, mas dá para ver que está apreensiva com minha possível reação. Fico de queixo caído. Um cara? Você quer que eu more com um cara que nem conheço? Ela ajeita os óculos e me lança um olhar exasperado. Eu não quero ir parar nos noticiários, sabe? Continuo com uma risada pouco convincente. Raquel solta um risinho abafado e sorri, mais uma vez mostrando que se esconde sob a máscara de profissionalismo. Warren é um ano mais novo que você e está tentando conseguir a guarda do irmão, que tem 15 anos. Ele também foi aprovado em todas as avaliações, menos no quesito moradia. O estatuto diz que toda criança com mais de 10 anos deve ter seu próprio quarto, mas o apartamento dele só tem um. Warren é aprendiz de mecânico há 2 anos e tem um salário estável. Mas eu não sei se me sentiria segura. Olha, a minha prioridade é garantir a sua segurança e a de Vilo, assim como em todos os casos que supervisiono. Warren passou por avaliações psicológicas extensas. Jamais pediria que você considerasse esse arranjo se eu não tivesse certeza de que seria plenamente seguro. Warren pode até não oferecer riscos, considerando que passou pelas mesmas avaliações que eu, mas e o irmão dele? É um garoto de 15 anos que cresceu no sistema. Será que também avaliam esses casos? E o irmão dele? Pergunto com apreensão. É um doce de pessoa, garante Raquel. Warren está tentando arranjar outro apartamento, mas está difícil encontrar um com 2 quartos que fique perto da oficina e da escola do irmão, o que é imprescindível. O garoto não pode simplesmente mudar de escola? Questiono na lata. É a única escola para crianças surdas da região. Aceno a cabeça, sem saber onde enfiar a cara. Sei que escola é, não fica muito longe de casa. Respiro fundo e me preparo para avaliar os prós e contras da situação. Ainda vai demorar umas 7 semanas para Vilo receber alta da UTI neonatal, continua Raquel. Dá tempo de procurarmos outra pessoa para sua equipe, mas teria que ser alguém disposto a passar pelo nosso processo de avaliação. Ela faz uma pausa, estudando minha reação. Pode até ter outros tutores interessados em participar da iniciativa, mas imagino que a maioria vai estar em busca de auxílio na renda, não na moradia, já que esta tende a ser mais flexível. Percebo a súplica no tom de Raquel, talvez contra sua vontade. A função dela é avaliar o que é melhor para cada criança, mas deve ser difícil equilibrar as expectativas para Vilo e esse garoto mais velho. Afinal, ela é responsável pelos dois, e ambos precisam de ajuda. Warren quer entrar no programa o quanto antes. O irmão dele está em uma casa de acolhimento que... Raquel meneia a cabeça, hesitante. Infelizmente, o lugar não tem a estrutura necessária para atender às necessidades de uma criança surda. Será que ninguém lá conhece a língua de sinais? Meu coração aperta. Deve ser tão solitário para o garoto. Digamos que eu aceite. Nesse caso, Vilo vai poder morar comigo? Assim que receber alta? Exatamente, mas para isso Warren também precisa concordar com o arranjo. Tudo bem. Eu topo. Faço qualquer coisa por Vilo. Que maravilha! A expressão de Raquel permanece neutra, mas eu a vejo tamborilar os dedos no canto da mesa. Vou conversar com Warren e aí podemos marcar uma reunião. Você prefere que seja aqui? Pode passar meu endereço para ele. Assim, ele já conhece o apartamento que pode vir a morar nos próximos meses. Endireito-me na cadeira e meneio a cabeça, tentando me acalmar. Raquel abre um sorriso. Perfeito. Vou checar com ele e te aviso. Fico de pé. Ótimo. Chloe, muito obrigada por estar disposta a dar uma chance ao programa. Acho que vai ser muito bom para vocês dois. Espero que sim. É só até janeiro. Não pode ser tão difícil assim, né? 6. Warren está atrasado. Fico zanzando sem rumo pela entrada do prédio e dou outra olhada no relógio do celular. São 10h52. 22 minutos de atraso. Faz meia hora que estou plantada aqui fora, como qualquer pessoa normal prestes a conhecer alguém com quem talvez divida a casa.
Não é um desconhecido qualquer, e sim o cara que pode garantir ou arruinar minhas chances de conseguir a guarda de Vilo. Acho bom ele estar salvando uma velhinha em apuros ou resgatando um gatinho preso numa árvore. Só isso para justificar tanto atraso. Dei 3 checadas no espelho antes de sair de casa e troquei de roupa 2 vezes até escolher meu macacão amarelo favorito. Para arrematar o look, coloquei meus brincos de cerejinha e uma faixa vermelha no cabelo. As pessoas gostam de cores chamativas, não gostam? Quero que ele olhe para mim e veja alguém confiável, acessível. Uma pessoa com quem esteja disposto a cooperar. Um carro preto se aproxima da rotatória do prédio. Endireito os ombros e ajeito a postura, pronta para instruir o Warren a estacionar na vaga de visitantes. Calma, será que é algum carro de aplicativo? Mas a música está alta demais e não tem mais ninguém aqui fora além de mim. O carro estaciona e alguém abre a porta. A primeira coisa que noto é o cabelo raspado bem rente, depois a altura do cara desconhecido quando ele bate a porta do carro e examina a fachada do prédio. Em seguida vem na minha direção, mas nem parece me ver. Acho que não é o Warren. Meu olhar o acompanha quando ele passa por mim. Seu rosto parece o daqueles vilões gatos de cinema, cheio de ângulos definidos. Ei, chamo, mas ele nem tchum. Olá. Você não pode estacionar aqui. Continuo mais alto dessa vez. O sujeito me espia por cima do ombro, estreitando levemente os olhos antes de se voltar para a entrada do prédio. Ei, insisto, exasperada. Vai ser rapidinho. Ele me dispensa com um aceno de mão. Tem uma voz grave e arrogante, uma combinação perigosa. Quê? Mas não pode. Olho em volta, não há nenhum outro carro por perto. Talvez eu só esteja entediada de tanto esperar, mas decido que não vou deixar barato. Sigo o sujeito caladão até a entrada do prédio e o vejo apertar o botão de chamada no interfone. Escuta aqui, Prison Break, você não pode estacionar ali fora. Está bloqueando a entrada dos carros. Ele me olha de cima mais por questão de altura do que por arrogância, mas para mim dá na mesma. Em seguida faz menção de responder, mas o toque do meu celular o interrompe. Enfio a mão no bolso do macacão e faço sinal para ele ficar quieto, com o dedo em riste diante de seu peitoral largo, e recebo um olhar intrigado de volta. Ué, digo para mim mesma olhando para a tela. É minha campainha eletrônica que está tocando. Ah. Merda. Tinha que ser. Coloco o celular no mudo e solto um longo suspiro, depois recolho a mão e a enfio no bolso. Você deve ser o Warren, né? Uma risada rouca e breve lhe escapa. Chloe? Contraio os lábios e aceno a cabeça uma vez. A própria. Nós dois olhamos para o carro dele lá fora. Acho que é melhor eu procurar outra vaga. Dá para ver que ele não está levando isso a sério, o que me deixa ainda mais pé da vida. Abro a porta e faço um gesto exagerado para permitir sua passagem. Quando ele sai do hall, afundo a cabeça entre as mãos. Se atrasou quase meia hora, estacionou onde não podia e ainda tem cara de vilão. Um desastre completo. Ele volta com a maior cara de inocência fingida, mas a arrogância continua ali. Vamos recomeçar? Oi, é um prazer conhecer você, Chloe, diz, estendendo a mão para mim. Por que você se atrasou? Abro a porta com a tag de aproximação e o deixo ir na frente. Warren recolhe a mão que não apertei. Por causa do trânsito? Ele nem tenta esconder que é mentira. Por algum motivo, parece estar até achando graça da situação. Olho feio para ele, com a expressão carrancuda que venho aperfeiçoando desde a adolescência. Tá bom, tá bom. Fui dormir muito tarde. É meu dia de folga. Que ótimo. Por que você está tão brava com isso? Pergunta ele quando entramos no elevador. Ué, porque acho que as pessoas deveriam ser pontuais. Seguir as convenções sociais, esse tipo de coisa. Entendido. Ele dá um muxoxo como quem diz cruz credo, e isso só aumenta a minha raiva. Estou bem perto de soltar os cachorros para cima desse cara. E olha que não sou cabeça quente. É raro alguém conseguir me irritar. Na verdade, é raro eu deixar alguém perceber que me irritou. Respiro fundo algumas vezes. Vamos recomeçar. Warren me segue para fora do elevador até a porta do meu apartamento. Eu me atrapalho com um molho de chaves, testando as 3 primeiras antes de perceber que estou sendo observada. Você acabou de se mudar para cá? Ele apoia o antebraço na parede, inclinando o corpo para frente. Não. Mantenho o olhar fixo na maçaneta enquanto enfio a 4ª chave. Eu fiquei na dúvida, já que pelo visto você tem todas as chaves do mundo aí nesse chaveiro, mas nenhuma serve para abrir a porta. A voz dele está cheia de sarcasmo, e dá até para ouvir seu sorrisinho zombeteiro. Enfio a 5ª chave na fechadura que finalmente abre. Olho bem para a cara de Warren enquanto empurro a porta e tiro os sapatos, deixando-os no capacho, mas ele nem faz menção de tirar os dele. Outra bola fora. O hall de entrada do apartamento tem 2 portas, a da direita é o banheiro e a da esquerda dá acesso a um dos quartos vagos. O corredor desemboca em uma curva que leva até a cozinha, antes de se expandir para a sala de estar. As paredes são forradas de tijolinhos e o pé direito é bem alto, expandindo-se até o loft onde durmo. Eu dividi a casa com 2 pessoas na época da faculdade. Elas foram embora, mas continuei aqui. O valor do aluguel é o mesmo que andam cobrando por kitnetes por aí. Acendo as luzes dos quartos desocupados e Warren observa tudo com atenção, mas não diz nada. Quando entramos na sala principal, ele começa a avaliar os móveis. Quase todos são de segunda mão, mas passam um ar bem feminino.
O sofá é cor-de-rosa, o tapete é branco e felpudo, e a poltrona é roxa. Warren está com cara de quem caiu numa pegadinha. Que foi? Pergunto. Nada não. Só é tudo muito fofo. Fecho a cara na hora. É evidente que ele só usou fofo para não dizer que é tudo coisa de mulherzinha. Mais uma bola fora na conta. Meu quarto fica lá em cima. Aponto para a escada em espiral que conduz ao loft, aberta para o andar de baixo, mas não à vista. Você nem ia caber lá em cima. O teto é baixo. Deixa escapar a última parte quando tenho que esticar o pescoço para olhar para ele. Warren contrai os lábios e desvia o olhar, retomando a inspeção silenciosa do apartamento. Espero que ele fale alguma coisa, mas o silêncio torna-se cada vez mais desconfortável. Bato o pé no chão e cruzo os braços. Posso não ir com a cara desse sujeito agora, mas vou ter que dar o braço a torcer. Acho que o quarto da frente seria ideal para você, e o outro fica para o... Não lembro se Raquel chegou a me falar o nome do irmão dele. Luke, acrescenta Warren, sem olhar para mim. Em seguida vai até a coleção de quadros na parede da sala de jantar, de frente para a cozinha. Luke, repito, concordando. Ele me espia por cima do ombro. O que é isto aqui? Pergunta Warren e então aponta para o quadro do meio, um pôster que fiz em uma aula de serigrafia no 3º ano da faculdade, e depois volta a olhar para a frente. Sorriu. É um... Oh. É como imagino que as propagandas de absorventes íntimos seriam se fossem destinadas aos homens. Era um trabalho da faculdade. É uma ilustração em estilo vintage de uma caixa de absorventes, toda rodeada de slogans e citações, como se tivesse saído de uma revista para donas de casa dos anos 1940. Homens de verdade dão o sangue por Tampax, ele lê depois se vira para mim. É isso que andam ensinando na faculdade? Warren aponta para o sofá. Concordo com o aceno e ele se senta. Decido deixar o comentário passar. O que será que ele tem contra o ensino superior? Ou será que o problema é comigo? Pode ser na sexta? Pergunta Warren sem rodeios quando me acomodo na outra ponta do sofá. Você vai marcar para a sexta? Então aposto que só vai chegar no sábado, o rebato, sem tirar os olhos dele. Acho que fiquei um pouquinho incomodada com o que ele disse sobre a faculdade. O que será que deu em mim hoje? O cantinho da boca dele se curva de leve. Você demora 5 dias para abrir uma porta e mesmo assim reclama de um atrasinho michuruca? Atrasinho michuruca? Você se atrasou meia hora. Se eu tivesse alternativa, você... Warren me interrompe. Se qualquer um de nós tivesse alternativa, não estaríamos fazendo isto aqui. Ele usa os indicadores para apontar o espaço entre nós dois. Mas cá estamos. Sujeitos aos caprichos e às vontades do conselho tutelar. Eu me remexo no sofá, respondendo à irritação na voz dele, enquanto Warren continua. Olha só, isso provavelmente vai ser um inferno, mas vou fazer minha parte. Luke vai passar a maior parte do dia na escola, e meu horário de trabalho bate com a rotina dele. Vou pagar metade do aluguel e preparar minha comida e a dele. Não espero nada de você além de nos deixar dormir aqui. Tudo bem. Lá se vai o trabalho em equipe pelo jeito. E sua irmã? Vilu, é isso? Confirmo. Ela vai ficar no mesmo quarto que você? Aham. Assim que ela tiver alta da UTI neonatal, o que deve acontecer daqui a umas 3 semanas. Warren aperta o ossinho do nariz. Uma recém-nascida? É. Meu sorriso morre no rosto. Eu não sabia disso, responde Warren com um suspiro. Ué, desculpa. Não tem problema. Ah, que bom que para você não tem problema, ironizo de cara amarrada. Warren levanta os olhos do chão e me observa com tanta intensidade que chega a ser desconfortável. Desvio o olhar na hora. Desculpa, pede ele, como se não fosse nada. Prefiro esse silêncio desconfortável a dar uma resposta falsa, então permaneço de boca fechada. Sexta fica bom para você? Aí eu posso usar o fim de semana para ajeitar as coisas no quarto do Luke. Raquel precisa vistoriar a casa e dizer se está tudo ok, só depois ele vai poder vir para cá. Pelo que ela me disse, já deve ser na segunda-feira. Há uma mudança no seu tom de voz. Desespero, quem sabe? Claro, pode ser. Tento ser curta e grossa igual a ele, mas não consigo me conter e acrescento. Aposto que Luke está bem animado. Warren me estuda por um instante, depois responde em língua de sinais. Ele está bem animado com a ideia de morar com uma gostosa mais velha. Recosto-me no sofá e o encaro. Espero que ele não fique decepcionado, sinalizo de volta. Warren reergue o punho, como se tentasse apagar sua expressão. Sinto uma pontada de orgulho por ter arrancado uma reação genuína de alguém que parece muito disposto a esconder o que sente. Raquel não me contou que você sabia a língua de sinais. Ela não me perguntou, interrompo. Warren franze o senho, como se esperasse uma explicação. Meu pai adotivo é surdo, acrescento. O tédio toma o semblante dele outra vez. Ok. Ele fica de pé e diz. Até sexta então. E sai pela porta antes que eu possa impedi-lo ou declamar meu discurso pronto, que passei horas ensaiando, sobre todas as regras e condutas desta casa. Ok, respondo no mesmo tom, mas imitá-lo para um apartamento vazio não tem a menor graça.